Boa noite, irmãos. Que a paz que excede todo entendimento humano esteja aí com todos os meus queridos irmãos, né? A graça e a paz esteja com todos vocês. Irmãos, nestes dias, nestes tempos de adversidade, de ansiedade no ar, nesses tempos de sofrimento de tantas famílias e também que passam, né, as nações da terra, inclusive a nossa nação, nós decidimos, como Igreja de Cristo, buscar refúgio e instrução nas meditações dos salmos bíblicos. Quem nunca encontrou conforto, alívio, resposta para suas angústias, suas lutas, neste livro maravilhoso? Quem nunca encontrou, né? Por isso que a partir desse mês, né, irmãos, mês de abril, nós estamos iniciando uma viagem maravilhosa pelos salmos da Bíblia, pelos salmos da palavra, em estudos meditativos, devocionais, instrutivos, tanto nos grupos familiares como nas celebrações dominicais. E hoje eu me proponho a compartilhar com a igreja, a refletir com vocês sobre os salmos, né? Vamos falar um pouco sobre os salmos da palavra, né? E o tema da mensagem que eu escolhi é Salmos, amparo para os piores sentimentos da nossa alma. Salmos, o amparo para os piores sentimentos da nossa alma. Esse livro não está na Bíblia, né? No meio da Bíblia, exatamente por acaso, né? Salmos são cânticos poéticos, verbalizações de louvor e lamento da alma. Toda vez que lemos um salmo, não temos que ir atrás dele apenas para buscar conforto, alívio. Toda a Bíblia é útil para confortar, para exortar, para edificar, né? Mas também precisamos saber o que ele traz no contexto, né? Como pano de fundo, né? Há um contexto de vida, por exemplo, do autor, onde as emoções, os sentimentos são derramados, cantados, proclamados, declamados. Então, o Salmo, ele traz essa coisa, ele aflora, deixa aflorar aquilo que nós temos dentro de nós, né? Como ele é um livro muito amado, muito querido pelos santos, nós precisamos tomar alguns cuidados quando lemos salmos. O primeiro deles, preste atenção, é não canonizar alguns salmos ou transformá-los em amuletos da sorte. Eu vou explicar isso para vocês. Algumas pessoas que não conhecem profundamente o Senhor e que não têm o conhecimento, não buscam nas Escrituras, em toda a palavra de Deus, o consolo, o conforto, muitas vezes acabam transformando ou usando os salmos como um amuleto de proteção. E dizem assim: quando você estiver passando por um momento difícil ou de provação, precisando de ajuda espiritual, leia os 7 salmos poderosos. Eu vi isso na internet esse dia. Leia os 7 salmos poderosos. Aí eu fui conferir. Quais são esses 7 salmos poderosos? Olha aí, ó. Salmo 91 é para receber proteção divina para você e sua família. O Salmo 23 é para dar prosperidade financeira. O Salmo 7 é para anular inveja e afastar inimigos. O Salmo 34 é para abrir caminhos na sua vida. O Salmo 40 é para louvar e agradecer a Deus. O Salmo 121 para dar respostas divinas urgentes, das causas urgentes. E o Salmo 31 é para a vida sentimental. E ainda orienta a deixar o texto aberto sobre um altar caseiro, né? Olha que interessante. Quantas pessoas fazem isso? Quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo: eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Como se o Salmo fosse, o texto em si fosse resolver todos os problemas, né? E o outro perigo é
o perigo da romantização, né? Romantizar, idealizar, espiritualizar, ou mesmo descontextualizar as narrativas dos salmos, esquecendo-se do nível de realismo histórico, humano e social que estão presentes nos textos do salmo. O que o torna muito mais rico quando a gente traz essa informação, esse conhecimento, né? Os salmos, irmãos, eram declarações de relacionamento entre o povo de Israel e o seu Senhor Yahvé. Pressupunham, né, as letras dos salmos pressupõem a aliança entre ambos e as implicações de provisão, proteção, preservação dessa aliança. O salmista diz no Salmo 33, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para si mesmo, né? Salmo 33. Que beleza desse salmo. O salmista expressa aí o propósito divino para Israel, né? E aí a gente lembra de Paulo, lá em Romanos 9, quando ele diz, né? A quem pertencem as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas? Portanto, toda vez que a gente usa esse texto do Salmo 33, 12, 14, toda vez que a gente usa esse texto para colocar uma outra nação nesse contexto, nós estamos forçando, teologicamente, esse pano de fundo, essa realidade histórica, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, muito cuidado, né? Então, nós estamos falando de uma nação que o Senhor chamou para ser sua. Olha que coisa bonita. Tanto que no Salmo 33, o versículo 13 diz assim, o Senhor olha desde o céu e vê toda a humanidade. Ele chamou a nação, mas ele olha do céu e vê toda a humanidade. E da sua morada observa todas as gentes. Mas a nação que é feliz é aquela que ele chamou, escolheu para ser sua. Isso desde o começo, lá quando ele chama Israel para ser propriedade exclusiva. Assim que está escrito no Antigo Testamento, né? Portanto, nós estamos falando aqui de um contexto histórico, teológico, que a gente precisa respeitar, para não usar um texto fora de contexto para virar pretexto para a gente fazer qualquer tipo de outros conceitos teológicos. É chamada teologia da adaptação, né? Quando, na verdade, o máximo que a gente pode falar aqui é que a igreja é essa nação santa que Deus chamou para ser sua, né? E não nenhum outro país da terra, mas a igreja, os salvos que estão espalhados por toda essa humanidade. Os cânticos dos salmos de adoração, confissão de pecado, protestos de inocência, né? Queixas de sofrimento, pedidos de livramento, garantias de ser ouvido, petições ante as batalhas, vamos ver isso aqui, e ações de graça, depois delas, são todas expressões, todas, de um relacionamento pessoal e coletivo que esse povo e os habitantes da terra de Israel tinham com a divindade, com o Senhor. Eles temiam o poder e a glória de Deus, a sua majestade, a sua soberania, e, ao mesmo tempo, eles clamavam, protestavam diante dele, discutindo suas decisões e pedindo sua intervenção. Vocês vão ver isso no Salmo, né? Às vezes o Salmo nada mais é do que um protesto, um desabafo, né? E aí eles, ao mesmo tempo que eles clamavam, protestavam, invocavam, reivindicavam, eles também reverenciavam o Senhor e o reconheciam como Pai, protetor e Salvador. É por isso que você vê o Salmo assim, o Salmo começa com um sofrimento, com uma dor na alma, com uma proclamação, uma invocação, né? Parece um lamento, e é um lamento da alma, mas ele sempre termina com uma palavra de louvor, de reconhecimento, de adoração ao Senhor, né? O salmista, ao mesmo tempo que ele
põe para fora a sua angústia, a sua agonia. Logo depois, ele reconhece a soberania de Deus e o amor de Deus e a proteção. Então, o Salmo, irmãos, para esse tempo de dificuldade, ele, de fato, vai trazer muitas bênçãos para a igreja e para a sua vida pessoal. Então, deixe o seu coração aberto para que você possa receber mais palavra do Senhor através dos Salmos. Nós já começamos essa semana passada, né? Começamos com o estudo introdutório do livro de Salmos. Mas a grande verdade contida nos Salmos é exatamente a vulnerabilidade emocional dos seres humanos. O livro, presta atenção nisso, irmãos, o livro de Salmos, ele não nos desumaniza, pelo contrário, mostra o quanto estamos sujeitos aos sofrimentos da alma. Diferente de hoje, né, quando somos treinados para sermos super-heróis da fé, campeões, vencedores, né? Homens e mulheres com superpoderes espirituais. É como se a felicidade com Cristo se resumisse à ausência de problemas e de sofrimentos nesta vida. Salmos nos mostra que existe, irmãos, um abismo profundo entre o cristianismo moderno, superficial e maquiado, e a verdadeira espiritualidade bíblica, que é profunda e transparente. Vocês vão ver uma coisa no livro de Salmo: transparência. É como se você botasse o que está dentro de você para fora, né? Virasse pelo avesso e não ficasse ali fingindo uma espiritualidade apenas aparente e superficial. Martim Lutero fala algo lindo sobre os Salmos. Eu gosto de trazer esses personagens históricos. Hoje eu vou citar Lutero e Calvino aqui, né? Da Reforma Protestante. A Reforma parece que tentou trazer de volta essa essência do Salmo. Hoje nós, na Escola Bíblica, falamos sobre os Salmos. Ana Cláudia trouxe uma aula impecável, né? Sobre o sentido, o significado do Salmo, e o quanto a igreja precisa trazer isso para o seu convívio, para o seu culto, adoração, seu louvor, cantar os salmos, proclamar os salmos, porque também se fazia isso lá no tempo dos apóstolos, né? Ele diz assim, Lutero, o livro de Salmos não coloca diante de nós somente as palavras de louvor dos salmistas, mas também nos desvenda o seu coração, quer dizer, o coração do salmista, e o íntimo de sua alma, onde aprendemos a falar com Deus em meio a todos os tipos de vendavais. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo tão difícil que esse é o tempo do salmo. Esse é o tempo de você fazer o seu salmo ao Senhor, de você proclamar ao Senhor o que está no seu coração, a sua dor, a sua ansiedade, seu sofrimento, sabe? De você bradar isso para Ele. E depois você reconhecer nele aquele que vai trazer o alívio para a sua alma. E assim diz João Calvino: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia da alma. Olha que coisa bonita isso, né? Pois não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado que não esteja aí representada como um espelho. É por isso que a gente vai aos salmos na hora da angústia. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não é verdade? O salmista olhava para os montes de Israel, de Jerusalém, e dizia: de onde eu vou buscar o socorro? De onde eu vejo o meu socorro? O socorro vem do alto. Ele estava aí reconhecendo de forma poética a dor que estava dentro dele, né? Que a verdade espelha muito a dor que nós estamos vivendo hoje e vivemos enquanto seres humanos, mesmo salvos e crentes em Jesus. Sabe, irmãos? Então ele diz, ou seja,
O Espírito Santo aqui, no livro de Salmos, extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas que a mente humana, pelas quais a mente humana se agita. É o que eu disse antes. O livro de Salmos, eles nos humaniza e não desumaniza, né? Por isso que nós temos que estar atento à mensagem dos Salmos. E é por isso, irmãos, que eu quero trazer aqui para os irmãos o exemplo de 3 salmos, né? Amparo para os piores sentimentos da alma. Verdade? O primeiro salmo é o Salmo 143. Ele fala de angústia e ansiedade do salmista. Preste atenção nessa palavra, angústia, ansiedade. Existem palavras para explicar o que está acontecendo na sociedade moderna? Irmãos, eu estou abrindo diariamente minhas redes sociais, todos os dias, ou no Facebook, seja o que for, nos grupos do trabalho, todos os dias são vários noticiários de falecimento. Pessoas queridas, amigas, professores, ex-alunos. Agora está dando para morrer alunos, ex-alunos, gente nova. Né? Então, preste atenção. Esse momento, esse sentimento, né? Esse que é um dos piores sentimentos da alma, está aí. Essa semana eu vi uma matéria dizendo que um homem lá em Águia Branca perdeu o pai, a irmã, a esposa e o tio em poucos dias. O pai, a irmã, a esposa e o tio. Em Pinheiros, morreu uma senhora e 3 filhos, já idosa, já em idade madura. Eu tento entender o que vai ser daqui para frente esse luto que não foi vivido, que não foi sentido. Que marcas vão ficar nessas pessoas? Irmãos, é um tempo que a igreja precisa se preparar para grandes colheitas, sabe? Principalmente nesse momento, quando nós precisamos, primeiramente e principalmente, nos solidarizarmos com a dor das pessoas. Olhar para os que sofrem. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Esse é o momento que a igreja tem para exercitar a compaixão, porque a peste está espalhada. E por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para os necessitados. Tem alguém que você conhece ao seu lado aí que está precisando? Tem gente passando necessidade, que perdeu o emprego. A igreja vai ter que entrar, vai ter que assumir o espaço dela. Porque nós, apesar de momentos que vivemos de angústia e sofrimento e ansiedade, mas nós temos a nossa válvula de escape. Angústia vem do grego angustus, que quer dizer, ou angustus, que quer dizer estreitamento, apertamento, sufocado. Né? E o salmista diz assim, no Salmo 143, ouça bem: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, com aqueles que morrem há muito, pois o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Ele fala de angústia, desolação. Ouve-me depressa, meu espírito desmaia. O que é isso, gente? Senão aquilo que está sufocando o salmista. Salmo de Davi. Salmo de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Quantos salmos de Davi ele expressa a sua dor, a sua ansiedade e, em alguns momentos, até a sua depressão, por causa do sofrimento que vive a sua alma. Vejam vocês que ele traz aqui exatamente um sentimento de sufocamento, como se ele estivesse perdendo o ar, perdendo o fôlego de vida.
estou prostrado, jogado no chão. Esse é o desabafo dele. Esse é o momento em que ele põe para fora. Mas logo depois ele diz assim, olha que lindo. Lembro-me dos dias antigos. Ó, primeiro ele traz o lamento. Primeiro ele expõe a sua mágoa, a sua dor, o seu sofrimento. Mas depois ele fala, mas eu lembro dos dias antigos. Considero todos os teus feitos. Medito na obra das tuas mãos. Olha aqui. Traz à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Olha que coisa linda, irmãos. Aquele que começou falando da sua dor, da sua angústia, agora termina levantando as suas mãos e dizendo para o Senhor que ele também tem sede, a alma dele, a mesma alma que está angustiada, é a mesma que tem sede de Deus. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, eu em ti confio. Faz-me saber o caminho que eu devo seguir. Ensina-me a tua vontade. E aqui ele se rende aos pés do Senhor. Então, eu não sei qual é o sentimento da sua alma hoje. Pode ser angústia. Pode ser ansiedade, medo. Mas eu quero te dizer que você precisa falar isso com ele. Você precisa botar isso para fora. Há uma função terapêutica no Salmo, né? Na própria oração, na própria confissão. Porque o Senhor manda a gente confessar. Porque quando confessamos, nós estamos no divã de Deus. Nós estamos falando, botando para fora aquilo que está nos machucando. Eu não preciso ir para as redes sociais para machucar ninguém, para agredir ninguém. Eu posso colocar isso para Ele. Senhor, eu estou ferido. Senhor, me levanta. Né? Portanto, ele diz, faze-me ouvir, faze-me ver, enxergar a tua benignidade. Lembra dos tempos antigos, quando o Senhor te salvou. Lembra os primeiros momentos seus com o Senhor. A alegria da sua salvação. Pede a Ele, Senhor, torna-me a dar alegria da salvação. E vai nessa luta com a sua alma, porque o Senhor, Ele estenderá a mão. Eu tenho certeza disso. O segundo salmo que eu quero trazer, irmãos, fala de algo que machuca muito. É um sentimento terrível para a alma. É a traição e a deslealdade. Né? É na hora da prova, na hora da agonia, na hora da dificuldade, que a gente vê o que é aquele que é leal, aquele que é fiel, aquele que permanece, né? Aquele que está sempre com você. Né? Ele diz no Salmo 55, ainda Salmo de Davi, ele diz, olha que coisa linda, ele diz, inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Olha como ele começa o Salmo. Não te escondas da minha súplica. Lembra que uma vez eu preguei uma ministração onde um Deus que se esconde? Vocês lembram disso? Há muitos anos atrás, que eu procurei Deus, ele se escondeu de mim? Que Deus brincou de pique-esconde comigo? Quando eu precisei dele para curar minha filha numa UTI? Eu ministrei uma vez sobre isso. E o salmista diz, não te esconda de mim. O Senhor se encobre. Parece que foge de mim. Atende-me e ouve-me. O que é isso, gente? Você sabe o que é isso? Lamento, queixa. Ele diz assim, eu lamento na minha queixa, faço ruído, gemidos. O meu coração está dolorido dentro de mim. Temor e tremor vieram sobre mim. O horror me cobriu. Ah, quem me dera se eu tivesse asas como a pomba. Voaria e estaria em descanso. Olha o desejo do salmista. Agora, você sabe por quê? Não é por causa, irmão, do inimigo. Ele não tá gemendo aqui, sofrendo por causa do inimigo. Pois ele diz no versículo à frente, não era o inimigo que me afrontava. Senão eu teria suportado. Nem era o que me escondia, nem era o que me odiava, que me engrandecia contra mim, que se engrandecia contra mim, porque dele eu teria me escondido. Aí ele diz, mas eras tu, homem,
meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Tal homem pôs as suas mãos naquele que tem paz com ele. Olha que coisa profunda, irmãos. Traição. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele. Quebrou a aliança. As palavras da sua boca eram macias como a manteiga, mas havia guerra no seu coração. Olha isso, gente. Olha a expressão da alma de Davi. Como eu pude confiar numa pessoa que falava manso como a manteiga, mas havia guerra em seu coração. Suas palavras eram brandas como o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. A dor da traição e da deslealdade é algo que machuca. Eu fico muitas vezes estarrecido e eu quero exortar a igreja nesta hora. Quando vejo lideranças evangélicas no país, vejo irmãos com os quais eu convivo e conheço, entrando em debate aberto para o país inteiro ou para a sociedade toda conhecer e ver, né? Aqueles que caminhavam juntos hoje estão separados, hoje estão divididos, hoje estão se acusando mutuamente. Há uma deslealdade em muitos corações, né? Aquelas bocas macias, hoje, muitas vezes, viraram espadas afiadas. Irmãos, isso é muito triste. É muito triste. Eu, quando penso de irmãos que caminhavam firmemente com a gente, né? E que, de repente, entristeceram os seus corações por uma ou outra circunstância, né? Então, às vezes a deslealdade machuca tanto quanto a angústia por causa de outras situações que a gente vive. Porque quando é o inimigo, quando é aquele que não... né? Mas quando é fogo amigo, você sabe o que é fogo amigo? Machuca muito mais, né? Eu tenho 5 irmãos comigo no presbitério. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, que a gente fala as coisas, a gente precisa ter aquele cuidado com o outro para não ferir, não machucar o outro, porque eu conheço o Rogério, eu conheço o Derones, eu conheço o Eli, eu conheço o Odilon, eu conheço os meus irmãos. Eu sei quem eles são. São meus amigos, meus parceiros de governo, não é verdade? Então, o que a gente precisa fazer é confiar. E quando a gente deixa de confiar, desmorona toda uma construção de anos. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Então, voltemos nosso coração, sabe, irmãos, para a comunhão, para o fraterno, né? E para isso, há momentos que a gente precisa botar para fora. Tem hora que eu tenho que botar para fora o que eu penso, o Rogério tem que botar, o Júlio põe para fora, e aí a gente vai, sabe, aparando as arestas, e aí a gente se torna mais parceiro mesmo. Mas não guarda isso. Põe para fora, faz seu salmo, faz sua declaração ao Senhor, proclamando que está difícil, mas não haja como a traíra, né? Não faça, não seja desleal com aquele que subiu para a adoração com você, para aquele que consultava as escrituras com você. Não faça isso. É aí que surge a divisão, o espírito faccioso. E o terceiro salmo, irmãos, ele é um salmo tremendo. O Salmo 73, Salmo de Asaf, que fala do sofrimento de um fiel a Deus e inveja diante da injustiça de ver os ímpios prosperando e ele não. Ele diz assim no início: certamente Deus é bom para Israel
para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha bem, queridos, esse salmo aqui é um golpe de misericórdia na teologia da prosperidade, né? Eles não passam sofrimento. Olha o que ele pensa. Olha o que o salmista pensava. Eles não passam por sofrimento. Seus corpos são saudáveis e fortes. Estão livres de fardos de todos. Não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam de más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Da sua boca com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Olha o que estava acontecendo em Israel. Deus prometeu que se o povo cumprisse a lei, ele seria próspero, mas isso não estava acontecendo. O salmista aqui, Asaf, ele desabafa, ele inveja os ímpios que estão prosperando, né? E aí ele começa a questionar a Deus, né? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando suas riquezas. Agora, olha o que ele diz, irmãos. Isso aqui chega dói, né? Certamente foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência. Que ponto chegou esse irmão? A que ponto ele chegou, né? Pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs castigado. Quantos irmãos hoje estão em apertos financeiros, em dificuldades? Quantos irmãos estão em lutas? Querem melhorar, às vezes, sua casinha, querem organizar a vida, um emprego melhor, mas as dificuldades estão aí diante deles. Aí eles olham para os ímpios, olham para os arrogantes, veem as pessoas prosperando, veem as pessoas que muitas vezes no ambiente da igreja não são fiéis, não mantêm puro o seu caminho, né? Vão aumentando suas riquezas. E eles? E eles? Para que adiantou manter puro o meu caminho? Eu vejo lá, ó, aquele que não obedeceu prosperando. Eu vejo aquele que se prostituiu. Eu mantive puro, mantive casto. Eu me mantive puro, esperei no Senhor. Mas cadê, Senhor? Vocês estão entendendo, irmão, por que o Salmo é o lamento da alma? Preste atenção, não acabou, não. E, de repente, quando ele vai nesse caminho de enfrentamento com o Senhor, aí ele diz assim: quando eu tentei entender isso, achei que era difícil demais para mim. Opa, a crise está mudando. O Senhor começa a se manifestar na vida de Asaf. Aí ele diz assim: até que eu entrei no santuário e então compreendi o destino dos ímpios. Ou seja, enquanto eu tive meus olhos fixos nos homens, eu sofri, eu adoeci, eu invejei, né? Enquanto os meus olhos estavam fitos naqueles que prosperaram e que não amavam e que não eram do Senhor, a sensação que eu tive é que eu estava sendo injustiçado, que nem adiantava confiar e crer no Senhor. Aí ele diz: tudo isso era difícil demais, mas um dia eu entrei no santuário. Isso é um salmo, irmãos, né? Ele foi numa romaria, né? Cântico de romagem, né? Então ele entrou no santuário. Quando ele veio lá de longe, ele viu Jerusalém de longe, ele viu o santuário. Hoje esse santuário somos nós, é a igreja. Quando você olha para as bênçãos que Deus tem para a igreja, quando ele olhou, eu compreendi o destino deles. Certamente, Senhor, tu os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína.
Ou seja, estes que estão aí se corrompendo, estes que estão aí enganando a sociedade, enganando o povo. Você está vendo aí os escândalos que existem por aí fora na política, na economia? Esses homens que a todo custo querem enriquecer, querem tirar dinheiro dos mais pobres, lesam a nação, Deus os coloca em lugares escorregadios. Seus nomes estão sujos, na imundície. Esse dinheiro não é abençoado. Não são prósperos espiritualmente. Certamente o Senhor os põe em lugares escorregadios e eles vão cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente, são tomados de pavor. Agora, olha o que ele diz aqui, irmãos. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional, Senhor. Contudo, sempre estou contigo. O Senhor sempre está comigo. Contudo, eu sou a tua casa. É isso que ele está dizendo, irmãos. Toma as minhas mãos, toma a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges no teu conselho e depois me receberás com honra. O que não vai acontecer com os ímpios? O que não vai acontecer com aqueles que profanam o nome santo do Senhor? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada desejo além de ti? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Dá vontade de aplaudir, gente. Que coisa mais linda isso! Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Vocês estão entendendo a potência que existe nos Salmos? E que nós não podemos falar de Salmos sem falar de contexto, sem falar do sofrimento das pessoas, sem falar da realidade, não é? Ao ler os Salmos, devemos estar preparados para um mergulho na sabedoria e na vida do povo de Israel. Os Salmos que acabamos de ler, irmãos, falam de uma busca para responder a questões do cotidiano e da existência humana. Não tem nada de não, é a verdade. O Salmo fala de gente que sofre, pelo amor de Deus. Não é de super-homens. Isso é maravilhoso, né? O Salmo sempre parte de uma vivência concreta, na qual responde às questões da existência humana, da felicidade, a busca da felicidade, perpassando pelo sofrimento, pelos clamores de justiça. Né? São palavras de sabedoria que, de forma didática, procure orientar o nosso caminhar. A busca da felicidade, irmãos, é o centro da vida. Todo mundo quer ser feliz. Para o povo de Israel, essa felicidade vinha pela observância da lei. Era a promessa para se ter uma vida realizada, próspera, uma descendência abençoada. Mas, na prática, o povo constatava o contrário. O ímpio é que vivia com abundância. Diante das injustiças sociais, se ergue em protesto o salmista. Levantam queixas dos seus descontentamentos, dessas contradições. Senhor, tu prometeste isso. Mas, acima de tudo, o salmista expressa confiança, descanso na providência de Deus. Em outras palavras, a confiança em Deus não significa negar ou alienar-se diante da realidade que nos cerca ou nos afeta. Nós não precisamos negar a existência da pandemia porque tem tanta gente morrendo. O Deus que curava, levantava paralíticos, o Deus que cura enfermos leprosos é o mesmo Deus. Nós não precisamos mascarar uma negação de que o que está acontecendo é Deus fazendo algo sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, e para despertar a igreja dessa apatia
e para nos trazer para um refúgio, e esse refúgio de segurança é o Senhor, né? Ou seja, o salmo é tão somente uma expressão poética dessa dor que pode ser atenuada ou curada pela súplica e pela confiança no Deus vivo. E para terminar, para concluir esta palavra, eu quero ler para vocês aqui, eu queria que agora você prestasse atenção. O salmista diz assim: Senhor, das profundezas eu clamo a ti. Escuta, Senhor, a minha voz. É como se ele dissesse, por favor, estejam alertos os teus ouvidos, Senhor, às minhas súplicas. Eu sei que se o Senhor observar a iniquidade, ninguém escapará. Contigo, porém, está o perdão para que te temamos. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os guardas, espero o romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. E aí ele segue. Senhor, não é soberbo o meu coração. Não é altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, coisas grandiosas para mim, coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança que acabou de mamar, que se aquieta no braço da sua mãe. Como essa criança, assim é a minha alma para comigo. Descansa, minha alma. Acalma, minha alma. Ele diz, Israel, igreja, espera no Senhor. Descansa no Senhor. Está tudo difícil? Salmo 130, Salmo 131 nos leva a clamar ao Senhor para aquietar a nossa alma. Eu quero pedir aos irmãos que, nesse período, medite em salmos todos os dias. Abre a sua Bíblia, vai para o seu quarto. Ouça essa orientação, que ela é do Espírito. Medite, pegue 2, 3 salmos ou um salmo. Deus vai falar com você. Depois, pesquise acerca desse salmo que você leu. Quem é o autor dele? Em que data, circunstância vivida esse autor escreveu? Por que ele escreveu esse salmo? O que ele estava sentindo? Você vai ver que muito disso aí tem a ver com a realidade que nós vivemos. Aplique o que você leu à sua realidade de vida. Não leia simplesmente como algo místico, um amuleto da sorte, que vai mudar o seu humor. Não. Tenha experiência com esse salmo. A palavra de Deus é espírito e vida, irmãos. Não são letras mortas. Tire lições preciosas para você. E, por fim, eu quero deixar aqui um convite à igreja, aos irmãos. Faça você mesmo o seu próprio salmo. Pode ser um desabafo, uma demanda com Deus, uma demanda, uma causa que você tem. Escreve. Escreve isso. Pode ser um ensinamento, pode ser em forma de poesia ou não. Depois cante o seu salmo. Torne-se um salmista. Vocês sabem, irmãos, por que nós estamos lendo aqui os salmos? Porque nas horas mais difíceis dos filhos de Israel, eles lamentaram. Eles fizeram essa poesia. Eles cantaram ao Senhor a sua dor, o seu sofrimento, e depois eles exaltaram e demonstraram que a confiança deles permanecia, apesar da dor da alma, no Deus de Israel, no Senhor que cura e salva a alma. Então, faz o seu salmo, aproveite esse tempo que você está em casa, aproveite esse tempo que você está chorando, está em dificuldade. Torne-se um salmista. Amém?
Que Deus te abençoe, que o Senhor continue guardando a igreja em Vitória. E lembre-se, irmãos, lembre-se, salmo nada mais é do que uma expressão poética da dor da alma se dirigindo àquele que pode curar e salvar a alma, que é o nosso Deus. Amém? Um beijo no coração dos irmãos e expresse esse afeto ao Senhor e ao irmão, né? Que isso vai trazer bênção para a sua vida. Que o Senhor os abençoe.